Mais uma vez estamos aqui para a nossa aula de português. Como sempre, já disponibilizo aqui o simulado com as respostas. A intenção aqui é mais que tiremos as dúvidas mesmo. Então, aqui nós temos no texto 1, A Arte de Ser Feliz, Cecília Meirelles. Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Então, olha só, ela descrevendo a coisa, parece estar narrando, né? Houve um tempo, olha só o tempo que temos aqui, tá? Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde em silêncio e atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. E eu olhava as plantas eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz. Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. Outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças que vão para a escola. Olha só, fatos do cotidiano, elementos da natureza, uma poesia intimista, né? Pardais que pulam pelo muro, gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais, borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar, maribondos que sempre me parecem personagens de Lope la Vega, de Vega, né? Então está aqui quem é, um dramaturgo espanhol. Às vezes um galo canta, um galo canta, às vezes o avião passa, tudo está certo no seu lugar, cumprindo o seu destino, e eu me sinto completamente feliz. Ela repete isso aqui. Mas, quando fala essas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Então, olha só a visão de poeta, né? A partir da leitura de interpretação do texto, acima, assinar a alternativa correta. Então, gente, ela está descrevendo e narrando. Então, note que é um texto aqui. É difícil haver um texto só descritivo. Tá? O texto é narrativo com impressões descritivas, né? Então, onde é que temos aqui? Borboletas brancas, aqui, olha. A descrição, né, do ambiente com flores, o jardim, né, terra esfarelada, balde em silêncio, gotas de água sobre as plantas. Então, tudo isso aqui mostra uma narrativa em que existe, sim, uma descrição. Então, temos um texto que apresenta um modo descritivo narrativo, trazendo como de suas mensagens a ideia de que o ser humano precisa aprender a ver. Essa mensagem, uma delas está no final, né? Isso é o principal, que arremata o texto, com olhos conscientes para poder captar a realidade de sua plenitude. É o olhar de poeta. Legal. O poeta é aquele que é capaz de se espantar o tempo todo, capaz de se emocionar o tempo todo com o nascer do sol, com o pôr do sol, com as coisas corriqueiras, com as coisas que são acostumadas do dia a dia. Onde nós vemos rotina, o poeta vê sempre novidade. O filósofo vê novidade. A criança tem aquele olhar inicial, né, de espanto, é o olhar do poeta, é o olhar do filósofo. Tá? Bonito isso, né? Questão 2, então, uma questão de gramática. Estamos com o objetivo de corrigir a prova, viu? Então, temos aqui a crase foi empregada corretamente. A letra E. Fernanda entrou em medicina na Federal à força de muito estudo. Bom, a justificativa gramatical para a crase aqui é porque temos aqui uma locução adverbial feminina. Ela pede a força de, né? É uma locução prepositiva, né? Que é uma locução adverbial no final aqui, quando você apresenta muito estudo aqui. A força de estudo, tá? Então, aqui tem... você pode trocar esse força aqui, né? Fernanda entrou em medicina na Federal ao ímpeto de muito estudo ou ao esforço mútuo, ao esforço conjunto, por aí vai. Tá? Cabe o ao aqui, é palavra feminina, a força pode ser sujeito. E quem validou a letra A? Pé é palavra masculina. Não tem crase diante de palavra masculina. Admirá-los é verbo, não há crase diante de verbo. Por quê, professor? Porque a crase tem que acontecer diante de palavra feminina e verbo não possui gênero. Então, o verbo não é nem masculina, nem feminina. Refiro-me a uma pessoa educada. Esse uma aqui é artigo.
não ocorre crase diante de artigo, porque artigo não admite... Artigo indefinido, né? Artigo não admite o artigo feminino, né? Definido. E cara a cara aqui, palavra repetida. Não ocorre crase diante de palavra repetida. Por quê? Porque não cabe ao em palavra repetida. Tá? Se você colocar aqui, por exemplo, a palavra rosto, não pode ser rosto ao rosto. É rosto para rosto. Tá? Você repete a preposição somente. Então, letra E, nosso gabarito. Bom, então assinale a opção correta em relação à função gramatical da palavra que empregada na seguinte frase. Que poderemos desejar melhor que a saúde? Qual é o macete aqui? Alguém lembra? Alguém assistiu essa aula do pronome, das funções do que? Quando o que equivaler a que coisa, ele é um pronome substantivo. Pronome indefinido substantivo. Ou substantivo indefinido. Quando ele equivaler a qual, aí ele é um pronome adjetivo indefinido. Por exemplo, que pessoa você convidou? Qual pessoa você convidou? Que objeto você trouxe para a aula? Qual objeto você trouxe para a aula? Então, o que está junto com a palavra objeto, por exemplo, ou pessoa. É indefinido, não sei qual é. Mas quando equivale a qual, o que equivale a qual, ligado ao substantivo, ele é um pronome adjetivo indefinido. Quando ele está ligado ao verbo, quando ele substitui o substantivo, ele é um pronome substantivo, equivale a que coisa. Então, aqui, ó, que coisa poderemos desejar melhor que a saúde? Pronto. Quando isso acontecer, esse que é pronome substantivo indefinido. Já na letra B, partícula expletiva, geralmente o que ele pode ser retirado da frase, indica uma ênfase. Você é que sabe das coisas. Você sabe das coisas. Então, geralmente, esse que está junto do é que, tá? Ou, que foi que seu irmão disse? Que foi que ela falou? Poderia dizer, que foi que ela falou? Esse que foi que, esse que é expletivo, é realce. Intensidade, quando é que o que é um advérbio de intensidade? Quando ele equivale a quão, está ligado a um adjetivo. Por exemplo, que belo está o dia. Então, quão belo está o dia? Então, quando o que está ligado a um substantivo equivale a qual, ele é pronome indefinido. Quando o que está ligado a um adjetivo e equivale a quão, que linda é aquela mulher, quão linda é aquela mulher. Esse quão, ligado a linda, é um advérbio de intensidade. Não é o caso aqui. O que consecutivo é um macete muito importante, hein? É quando ele está antecedido de tão, tal, tanto e tamanho. Ela é tão bonita que comeu tanto bolo que sua vontade era de vencer na vida, era tamanha que, então tal que, tão que, tanto que, isso expressa uma ideia de quê? Ideia de consequência. E o que substantivo não pode, porque o que substantivo é sempre acentuado, né? E normalmente ele é antecedido de um artigo. Ela tinha um quê de suspense no olhar, um quê de malícia no olhar. Esse um quê aí é um quê substantivo e é sempre acentuado com acento circunflexo. Portanto, a letra A é a única possível aqui. Vamos lá, as questões de 4 a 11 referem-se ao texto a seguir. Texto 2. Então, temos aqui, é costume isso aqui, tá, pessoal? Da FAPEC ainda se usa isso aqui, deles colocaram esse tipo de... Eu coloquei essa questão aqui porque é um tipo de questão que eles usavam, nem não estão mais estão usando tanto, mas podem retomar, que é colocar uma lacuna no texto, pedir que você complete aí para a questão de elemento coesivo ou de ortografia mesmo. E aqui, ninguém de bom senso, né? Bom senso é com hífen, porque, na verdade, é um substantivo composto por um adjetivo mais substantivo, tá? O bom dia, o bom senso. Quando eu digo bom dia, é sem hífen, né? Agora, ela me deu vários bons dias. Como substantivo composto, eu uso hífen. Então, gente, ninguém de bom senso, e bom senso aqui com essa cedilha terrível, né? E tem que ter hífen, é com S mesmo, tá? Discorda de quê? Discordar pede preposição de. Aqui é regente, discorda de alguma coisa, né? E aqui a linguagem popular, a que alguns colegas meus se referem. Por que tem que ser a que? Porque quem se refere a. Como o verbo referir-se pede preposição a, quando eu uso o pronome relativo, essa preposição tem que estar antes, né, do pronome relativo, tá bom? Aí com crase aqui, tá? Aspira à evolução. Então, o verbo aspirar, regência, é um verbo que exige aqui um complemento com preposição. Troca evolução aqui por
por poder, por exemplo, que aspira ao poder. Então, aspira ao. Então, pode ser. A palavra é feminina, evolução, é. Se trocar por poder, aparece ao, sim. E a palavra evolução pode ser sujeito de uma oração qualquer. A evolução humana é um fato, por exemplo. Aí você tem, então, nesse caso, a possibilidade da crase, tá bom? Tem crase. E ensiná-la não pode ser ler. Por que não pode ser ler aqui? Porque o verbo ensinar é transitivo direto. E o ler só acompanha verbo transitivo indireto, ou, no caso, um adjetivo, um advérbio, um substantivo abstrato, né? Quando, nesse caso, temos aí... Mas adjetivo mesmo, tá? Foi-lhe útil, foi útil a ela, né? Foi-lhe indiferente, nesse caso aí, para complemento nominal, não para complemento verbal. Então, a letra D de dado é o gabarito. Não pode ser aqui, então, o lhe por esse motivo. Questão 5 da FAPEC. Então, aqui tem que voltar o texto o tempo todo, tá? Esta questão avalia conhecimento sobre diferentes itens do conteúdo programático previsto para essa prova. Isso aqui é o enunciado padrão da FAPEC. Normalmente, eles colocam isso aqui. Assinar a alternativa que apresenta a informação correta acerca do item indicado. Bom, não vou ficar aqui um por um, nosso tempo é curto, né? A letra C é o gabarito. Letra C, a palavra nem estabelece no texto a relação de adição. O que é esse nem aqui, gente? Em português, esse nem equivale a e não. Gravem isso. O e não, ele evoluiu, ó, mantendo o N, ó, tem um N, pegou esse E do e não, colocou para cá, e pegou esse A, ó, tio, e transformou em M, ó. É isso. É por isso que a expressão Enem, ela é redundante, porque já tem o E. Então, nem equivale a e não. Eu posso dizer que ele não trabalha e não estuda. Ou ele não trabalha nem estuda. Nem equivale a e não. Beleza? Se equivale a e não, já tem um E embutido, então você tem uma relação de adição. Tá? Então, a palavra nem, quando você tem ou, é alternância. Ora é alternância. Nem, isso é adição. Beleza? Eu já vi gramático colocando como alternância e audição. E adição. É o Celso Pedro Luft, coloca isso. Não, o Celso Cunha coloca isso na gramática dele. Mas a maioria dos gramáticos só admitem o nem, como adição. Portanto, aqui a palavra nem, vamos ver no texto lá, onde é que está isso? Segundo parágrafo. O Enem, aqui ele colocou o Enem, redundante, tá? Mas redundância aceitável. A linguagem popular, a que alguns colegas meus se referem, por sua vez, não apresenta vocabulário e nem tampouco estrutura gramatical. Ou nem tampouco. Nem uma coisa, nem outra. Isso que está acontecendo na letra B aqui vai acontecer com as palavras mais, menos, muito e bastante. Quando essas palavras, principalmente, tá? Quando essas palavras estiverem ligadas a um substantivo, elas serão uma coisa. Quando estiverem ligadas a um verbo, ou a um adjetivo, ou a um advérbio, vão ser outra coisa. Ligadas a um substantivo, elas serão pronomes indefinidos. Ligadas a um verbo, serão advérbios. Então, a palavra mais comporta-se como um advérbio de intensidade só se essa palavra mais estiver ligada a um adjetivo, a outro advérbio ou a um verbo. Por exemplo, ela estava mais cansada do que ontem. Esse mais se liga a cansada, é advérbio. Ela comeu mais bolo do que a irmã. Esse mais se liga a bolo. Bolo é um substantivo. Isso não pode mais ser advérbio, porque um advérbio nunca modifica um substantivo. Um advérbio, o mais, quando ele modifica um substantivo, é um pronome indefinido. Então, vamos lá, no primeiro parágrafo, verificar a que se refere. Ninguém de bom senso discorda de que a expressão popular tem validade como forma de comunicação. Porém, é preciso reconhecer que a língua culta reúne infinitamente mais qualidades e valores. Esse mais aqui está ligado a um adjetivo? Não. Se engana, porque o adjetivo dá qualidade ao ser.
Olha a pegadinha da FAPEC. O adjetivo da qualidade é o ser. Então, qualidade é um adjetivo. Não é. Qualidade é um substantivo. Dá para colocar um artigo antes. Olha. A qualidade da pessoa tem que ser falada. A qualidade. Os valores, as qualidades. Então, esse mais está ligado à qualidade. Qualidade é um substantivo. Então, mais não é advérbio de intensidade. Nunca. Não existe advérbio ligado a substantivo. Esse mais está ligado ao substantivo, então ele é um pronome indefinido. Mesmo se fosse muitas qualidades, por exemplo, ó, muitas variando aí, ó. Muitas, o que é aí? Advérbio? Não, pronome indefinido. Ela tem bastantes qualidades. O que é bastantes aí? Pronome indefinido. Ela tem menos qualidades que você. Menos, o que é aí? Pronome indefinido. Tá, vamos aqui. A letra C tá ok? Gabarito. Letra D. A palavra caras, no segundo parágrafo, significa que custa um preço alto ou elevado. Segundo parágrafo. Tão caras a uma sociedade que aspira à evolução. Você é uma pessoa cara para mim. O que é uma pessoa cara? É uma pessoa de grande valor. É uma pessoa que tem tanto valor que eu não posso nem estimar esse valor. É cara. Entendeu? Quando você diz, chama aquele cara para mim ali, aquele cara é aquela cara pessoa, aquela estimada pessoa. Gente, a família é uma entidade cara para todos nós. Quando eu digo cara, não quer dizer que é dispendiosa. Não. Cara no sentido de ser valorizada, de ter um alto valor. Nós temos que batalhar e lutar pelos valores que são caros à sociedade, pelos valores que são valiosos. Então, muitas vezes, nesse caso aqui, a palavra cara, caras, é usada em textos assim como sinônimo daquilo que é valioso, aquilo que é estimado. É o que temos aqui. Observem, a linguagem popular, a que alguns colegas meus se referem, por sua vez, não apresenta vocabulário e nem tampouco estrutura gramatical que permita desenvolver ideias de maior complexidade, tão caras, quer dizer, tão valiosas a uma sociedade que aspira à evolução, tão importantes a uma sociedade, e não aqui com esse valor de ser um alto preço elevado, não é o preço, não é o valor, e sim de ser valoroso, de ser estimado, de ser importante. Questão 6. Esta questão envolve a compreensão do texto e também avalia conhecimentos sobre diferentes itens do conteúdo previsto em edital, a saber, pontuação e coesão. A alternativa que traz a análise ou informação correta é: o travessão usado no segundo parágrafo poderia ser substituído por vírgula. Sim. Toda vez que perguntarem para vocês se os travessões, as vírgulas, os parênteses se equivalem, se um pode trocar pelo outro, se forem travessões duplos ou parênteses que estejam separando algo explicativo ou explicitativo, sim, você pode trocar por vírgulas. Tá ok? Então, a letra A é gabarito. Vamos lá, segundo parágrafo aqui, ver como é que fica então aqui, segundo parágrafo, travessão, desenvolver ideias de maior complexidade, vírgula, tão caras a uma sociedade que aspira à evolução. As quais são caras, tá? Então, seria aqui essa ideia de adjetivo. Por que ele colocou travessão aqui? Tem diferença entre colocar travessão em vírgula? Tem, o travessão destaca. Os travessões gritam. Os parênteses dão uma importância menor e as vírgulas são neutras. As vírgulas marcam o evento sintático. Os travessões, além de marcar o evento sintático, eles dão ênfase, eles gritam. Beleza? Essa é a intenção. Ninguém cobra isso, não, viu? Falou, nunca vi um concurso cobrar valor semântico da parênteses. Talvez o Sebrasp cobre, tá? Mas concurso, de maneira geral, não.